Seja bem-vindo, este é o quadro 30 Minutos de EBD. Eu sou o professor Júnior Mendes e aqui eu comento as lições da Escola Bíblica Dominical publicadas pela CPAD. E neste domingo, que aliás é o último domingo deste trimestre, ou o terceiro trimestre das lições da CPAD do ano de 2025, nós iremos estudar um assunto que tem como título a Assembleia de Jerusalém. Exatamente isto, sobre o primeiro concílio da Igreja Cristã realizado em Jerusalém, cuja história está narrada ou está escrita no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 15. E o que foi que provocou este concílio, esta assembleia da liderança da igreja para discutir a respeito de questões da fé cristã? Na verdade, com o aumento da presença de gentios na igreja, ou seja, de crentes que estavam vindo do mundo pagão, inclusive por conta das missões feitas pelo apóstolo Paulo e de outros crentes, surgiu um problema na igreja em que os crentes de linha judaica que observavam a lei de Moisés, principalmente a prática da circuncisão, quiseram obrigar os crentes gentios a fazerem a mesma coisa. Diziam que para que aqueles crentes fossem salvos, eles precisavam também observar a lei de Moisés, os rituais da lei que já eram observados, aliás, pelos crentes judeus. E isso gerou um problema porque o apóstolo Paulo, Barnabé e outros irmãos simplesmente disseram que a salvação, o que era dom gratuito de Deus, não obrigava com que os cristãos, vindo do mundo gentil, precisassem observar estes mandamentos, principalmente a circuncisão. E este problema tomou uma dimensão tão grande que o apóstolo Paulo desce com Barnabé e alguns outros irmãos para a igreja de Jerusalém, justamente para que os apóstolos e os anciãos que estão na igreja decidam sobre este assunto. Então este é o problema que surge no seio da igreja e que provoca este primeiro concílio, esta primeira reunião da liderança para decidirem se os crentes gentios, ou seja, se aqueles irmãos que vinham do mundo pagão, que não eram judeus, eram obrigados a cumprirem a lei de Moisés para serem considerados como crentes salvos. E o escritor, no texto áureo, ele nos dá logo um norte ou uma direção do que foi a prosperidade ou o sucesso daquela reunião. Ele disse que o Espírito Santo estava dirigindo aqueles líderes. A igreja é um organismo vivo, mas também ela é uma organização. E no contexto dela ser uma organização, ela toma decisões baseadas naquilo que homens de Deus, a liderança se reúne para discutir como resolver determinados problemas. Mas isso não diz ou não deixa de ter, neste momento, nesse contexto, a presença do Espírito Santo dirigindo aqueles homens que vão decidir sobre a fé dos crentes, ou a prática da fé cristã. E o texto áureo diz o seguinte: na verdade, isso é Tiago falando, diz o seguinte: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Veja, Tiago está dizendo que a decisão que estava sendo tomada ali era uma decisão não humana, não meramente humana, mas sim uma decisão que estava fundamentada na direção do Espírito Santo. Era o Espírito Santo que estava dirigindo aquela assembleia. E isto é exatamente o fator preponderante ou o fator principal que vai trazer resultados, que vai abençoar cada vez mais a igreja de Deus, e esta igreja continuará crescendo firme na presença do Senhor e cheia do Espírito Santo de Deus. A introdução da lição diz o seguinte aqui, o escritor escrevendo, ele diz que aqui veremos como a igreja agiu para resolver seus conflitos de natureza doutrinária. Um grupo composto por fariseus convertidos à fé insistia que os gentios convertidos deveriam guardar a lei, especialmente o rito da circuncisão. No entendimento dos apóstolos,
se isso fosse exigido, a salvação deixaria de ser totalmente pela graça, o que era inaceitável. Então, este era o problema. Líderes judeus ou crentes judeus que haviam se convertido, mas antes observavam a lei de Moisés, queriam obrigar que os crentes não judeus ou que não tinham vindo do mundo do judaísmo fizessem a mesma coisa, seguissem os ritos da lei. E os apóstolos entendiam que isto era desnecessário. Logo porque a salvação é dom gratuito de Deus. A salvação é presente de Deus. Ela não é resultado dos esforços humanos, ela não é resultado da prática do homem, das boas obras do homem, não. Ela é fruto da vontade e da soberania divina, que a todos dá gratuitamente, a todos que respondem com fé ao chamado de Deus. E é claro que o crente salvo, ele vai observar a vontade de Deus que está registrado na palavra de Deus, que está registrada na palavra de Deus. Mas o que os crentes aqui, os judeus queriam aqui, na verdade, era judaizar o evangelho, e isso constituiu-se um perigo para a fé cristã, mas logo os crentes se reuniram para resolver este problema e estavam dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. O autor vai nos mostrar no primeiro tópico da lição que este problema ele surge na igreja de Antioquia, por ocasião do retorno do apóstolo Paulo e Barnabé, que voltavam da sua primeira viagem missionária. E Paulo e Barnabé trouxeram o relatório de como Deus operou poderosamente na vida dos crentes gentios, porque eles fundaram inúmeras igrejas por onde passaram e muita gente do mundo gentil aceitaram a fé e Deus estava fazendo coisas extraordinárias. Quando os crentes que estavam ali na igreja, crentes de origem judaica, ouviram estes relatos, quiseram agora impor tais condições aos gentios, dizendo que esses gentios, esses crentes que vinham do mundo pagão, deveriam agora observar a lei de Moisés como eles observavam. O que de imediato é rechaçado tanto por Paulo como Barnabé. E isto toma uma dimensão tão grande que acaba provocando esta assembleia ou este primeiro concílio na cidade de Jerusalém, quando Paulo e Barnabé, mais alguns irmãos, descem a Jerusalém justamente para tratar do assunto junto com os apóstolos, o colégio apostólico que estava ali e os demais anciãos da igreja, para saber, os gentios devem ou não devem obedecer o que está na lei de Moisés, visto que agora eles fazem parte da comunidade de crentes. E o primeiro tópico da lição, os primeiros subtópicos, o escritor vai dizer o seguinte: o relatório deixa implícito que a salvação dos gentios ocorreu inteiramente pela graça de Deus, sem que nenhuma exigência da lei, como a circuncisão, fosse imposta a eles. Tanto Paulo quanto Barnabé viam a ação de Deus manifestada por meio de milagres extraordinários entre os gentios, como um sinal de sua aprovação, demonstrando que nenhuma outra exigência, além da fé em Jesus, era necessária para a salvação. Então, como já dissemos, o apóstolo Paulo e Barnabé, que viram a graça de Deus sendo derramada, estendida aos gentios, eles disseram não é necessário que esses irmãos obedeçam às leis mosaicas como nós obedecemos, ou quando obedecíamos no judaísmo, porque para a salvação é suficiente somente a fé. O que é que Paulo está ensinando? O que é que Paulo está dizendo? Barnabé está dizendo que a fé em Cristo é suficiente para a salvação, a fé salvífica. Mas por conta da insistência dos outros irmãos de Antioquia, de alguma liderança de Antioquia, resolveu-se descer para Jerusalém para discutir esta questão doutrinária, porque era algo que poderia, inclusive, mudar os rumos da igreja logo de início. Inclusive, poderia causar também uma divisão na igreja, porque nós poderíamos ter, a partir desse momento, uma igreja cristã que observaria as leis mosaicas e uma igreja cristã que não ia observar a lei mosaica, porque entendia que a fé em Cristo é suficiente para a salvação. Veja o que diz o subtópico 2 desse tópico primeiro. A questão tomou grandes proporções
correndo o risco até mesmo de dividir a igreja em Antioquia, o que exigia uma resposta rápida por parte da liderança. Contudo, por se tratar de um tema complexo e de amplo alcance, a igreja de Antioquia considerou adequado remeter aquela questão para Jerusalém, a igreja mãe, onde o assunto seria analisado e amplamente discutido pelos apóstolos e presbíteros. O centro do cristianismo era Jerusalém. Em Jerusalém estavam os apóstolos, estavam os presbíteros, estava a liderança. Era considerado a igreja, era considerada, aliás, a igreja mãe. Portanto, os irmãos de Antioquia, a liderança de Antioquia entendeu que era em Jerusalém que deveria ser discutida essa questão. E tudo isso por causa de posicionamentos legalistas de alguns crentes. Porque quando os crentes ou alguma liderança quer fazer com que aqueles crentes gentios observem agora a lei para poderem ser salvos, ele está trazendo uma espécie de legalismo para dentro do evangelho. E isto é um problema. Ainda hoje é um problema. Quando igrejas exigem determinadas coisas dos seus membros, dizendo que se ele não faz tais coisas, não poderá ser salvo. Tudo aquilo que vai ser adicionado à fé como necessária para a salvação, isso é legalismo. Você pode estar se perguntando, mas professor, então o crente pode aceitar a fé, alguém pode aceitar a fé em Cristo e viver de todo jeito? Não, não é isso que está sendo dito aqui. A própria fé em Cristo, a própria salvação pela graça, vai gerar neste crente um novo estilo de vida. Vai gerar neste crente um novo modo de viver, de pensar, de ver o mundo. Mas não se pode acrescentar nada além da fé para que alguém possa ser salvo. Salvação é pela fé, está escrito. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, ele diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, ou seja, não é nada que você possa fazer, não há nada que o homem possa fazer. Isto é dom de Deus, é presente de Deus. Aí ele continua, não vem das obras para que ninguém se glorie. Veja, não é a boas obras, não é as obras da lei, não é qualquer coisa de bom que alguém vai fazer que vai garantir ou assegurar a esta pessoa a salvação. A salvação é um presente de Deus. E este problema agora poderia mudar os rumos da igreja do cristianismo logo no seu início. Portanto, eles descem para Jerusalém para discutir o assunto junto com os apóstolos, e aquilo que aquela igreja decidisse seria decidido para todas as igrejas, porque afinal de contas, Jerusalém era o centro do cristianismo, era a igreja mãe, e ali estava o colégio apostólico que podia trazer a palavra final. E qual foi o resultado desta reunião? O resultado da reunião foi que Pedro é o primeiro a falar, ele toma a palavra, e Pedro vai trazer de novo à memória de alguns irmãos ou daqueles irmãos o que aconteceu quando ele pregou na casa de Cornélio, que também era gentil, e que eles receberam o Espírito Santo, eles foram batizados no Espírito Santo, da mesma forma que os crentes judeus haviam sido batizados no dia de Pentecostes. Veja, Pedro está trazendo para a discussão a experiência de algo que ele mesmo vivenciou. E ele está, com isto, mostrando que a graça que Deus havia derramado sobre os judeus estava derramando também sobre os gentios, sem a necessidade dos gentios observar absolutamente nada a partir da lei mosaica. Porque Pedro está dizendo, quando estava na casa de Cornélio, e isso está registrado no capítulo 10, aliás, o capítulo 10, esta visita de Pedro a Cornélio, é tema também de uma das lições já estudadas. Nós temos vídeo aqui no canal, se você não viu, você pode procurar este vídeo. Pedro está dizendo que aquela experiência trouxe para ele, e deveria trazer para a igreja também, porque trouxe para aqueles irmãos que testemunharam aquele momento, a segurança de que Deus havia estendido a sua graça também aí os gentios, e que esses gentios não precisariam se tornar judeus para serem salvos. Então você observa que o problema do legalismo está bastante presente na igreja primitiva e infelizmente continua presente até os dias de hoje. O segundo tópico diz o seguinte: o debate doutrinário. Contudo,
judaizantes que ali se encontravam deixaram claro que a igreja deveria circuncidar os gentios convertidos e ordenar que eles guardassem a lei de Moisés, conforme Atos 15, 5. No entendimento desse grupo, sem observância da lei, ninguém poderia ser salvo. Mas veja que coisa perigosa para o cristianismo, que agora estava sendo ameaçado de se tornar um braço do judaísmo. Estava sendo ameaçado de se tornar apenas uma extensão do judaísmo, onde os crentes deveriam seguir os rituais da lei, quando o próprio Cristo disse que ele veio cumprir toda a lei, porque toda a lei de Moisés é cumprida em Cristo. E aí não há mais necessidade de que os crentes cumpram os rituais, as leis cerimoniais que eram observadas pelos judeus. E essa questão vai ser resolvida na direção do Espírito Santo neste concílio ou nesta assembleia. O texto diz aqui também, no subtópico 2 do tópico 2, Pedro espera que seu argumento seja aceito da mesma forma que for aceito anos antes pelos judeus que haviam questionado a salvação dos gentios de Cesareia. Este assunto que eu comentei anteriormente a respeito da visita de Pedro na casa de Cornélio. Convém lembrar que esse mesmo argumento de Pedro já havia sido usado pelo apóstolo Paulo por ocasião de seu debate aos crentes da Galácia. Então, a gente observa aqui que o apóstolo Pedro está trazendo para a discussão a sua experiência. Depois chegou a vez de Tiago falar, no mesmo capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Tiago agora vai trazer o fundamento profético a respeito da salvação dos gentios. Porque a salvação dos gentios já estava prometida no Antigo Testamento. Há uma abundância de textos consideráveis de que a salvação, que é no primeiro momento estendida aos judeus, seria também estendida aos gentios. Mas isso havia passado batido, ou seja, os judeus não haviam se apercebido desta verdade. Então Pedro está trazendo, o apóstolo Pedro está trazendo a argumentação da experiência que ele viveu, e agora Tiago, que também está presidindo aquela reunião, ele vai trazer a fundamentação profética, ou seja, a fundamentação das Sagradas Escrituras. E aqui tem um ponto interessante, porque nenhuma doutrina ela pode ser fundamentada ou baseada apenas na experiência. Aliás, o que fundamenta, o que sustenta uma questão doutrinária é o que está na palavra de Deus. Somente a experiência não é suficiente. E esta lição nos deixa claro a respeito disso. Não se pode conceber doutrinas a partir da experiência de um crente ou de um grupo de crentes. A doutrina ela é fundamentada exclusivamente na palavra de Deus. A experiência vem corroborar com a verdade que já está escrita. E aí Tiago vai dizer o seguinte: por outro lado, Tiago, o irmão do Senhor Jesus, recorre às profecias para fundamentar sua defesa da aceitação dos gentios na igreja. Para ele, a inclusão dos gentios na igreja estava predita nos profetas, conforme Atos 15:15, que nos diz assim: e com isto concordam as palavras dos profetas. Isso é Tiago dizendo. A aceitação dos gentios na igreja não era uma inovação sem respaldo nas Escrituras. Pelo contrário, Deus já havia mostrado aos antigos profetas que os gentios também fariam parte do seu povo. Mas em nenhum momento está dito que Deus exigiria desses gentios que eles se tornassem uma espécie de judeus convertidos. Ou seja, que a partir do cristianismo eles começassem a observar os rituais da lei mosaica. Não há nenhum registro, não há nenhuma profecia a respeito disso. E agora Tiago está trazendo isso para a discussão e dizendo: olha, os gentios devem ser recebidos na igreja porque isto está predito. Deus disse pelos profetas que a salvação não era a exclusividade do povo judeu e que os gentios também seriam salvos. Então Tiago, mais uma vez, traz a fundamentação escriturística das Sagradas Escrituras, da palavra profética,
para sustentar e fundamentar as decisões que eles estavam tomando, porque eram decisões de cunho doutrinário, dizia respeito à vida de fé e de prática daquela igreja cristã. E isso é importante nós observarmos aqui. Então, o terceiro tópico vai dizer o seguinte: a decisão da Assembleia de Jerusalém. O Espírito Santo não era apenas visto como uma doutrina na igreja, mas como uma pessoa com participação ativa nela. Esse texto faz um paralelo com Atos 5:32, onde também se destaca a participação ativa do Espírito Santo na vida da igreja, conforme está escrito: e nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem, conforme o versículo 32 de Atos, capítulo 5. Então, o que é que o texto está dizendo? Que o Espírito Santo não é apenas uma doutrina, não é apenas um ensinamento, não. É uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade que está ativa na condução da igreja de Cristo, que opera nesta igreja, não só com conversão de almas, não somente com transformações de vidas, não somente com operações de milagres, não somente com operações de maravilha, mas também com direção, com orientação, mas também trazendo sabedoria, trazendo ciência àquela igreja e mostrando à liderança como decidir sobre determinadas questões para que a obra de Deus continue crescendo e continue avançando para a glória do nome de Cristo. E agora que os cristãos gentios não eram obrigados a cumprir os rituais da lei mosaica para serem aceitos na comunidade e ser considerados como salvos, o que foi que aquela assembleia decidiu? O que é que esses cristãos deveriam observar? Veja o que nos diz o subtópico 3 do terceiro tópico. O parecer da assembleia foi que os gentios deveriam se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação ou da prostituição. Fica óbvio que a igreja procurou resolver a questão mantendo-se rigorosamente fiel à doutrina da salvação pela graça, isto é, sem os elementos do legalismo judaico, mas evitando os extremos de rejeitar os irmãos judeus que também compartilhavam da mesma fé. Então a decisão, a orientação do Espírito Santo para os crentes foi o seguinte: não comam sangue, não comam carnes sufocadas, não comam carnes ou não faça nada que esteja relacionado com a idolatria ou com a prostituição, porque isso era observado, isso também era mandamento na lei mosaica. Então esta decisão ela é tomada para evidenciar que aqueles crentes eram salvos pela graça de Deus, mas que deveriam observar estes segmentos ou estes mandamentos. Eles deveriam evitar estas coisas. E quando esta resposta chega na igreja de Antioquia, porque depois os irmãos, os apóstolos, os anciãos enviam uma carta pelas mãos do apóstolo Paulo, de Barnabé e de mais dois outros irmãos que são escolhidos dentre aqueles crentes de Jerusalém, Silas e um outro irmão chamado Judas Barsabás, estes homens que são chamados também de profetas, eles vão com Paulo e Barnabé para Antioquia, justamente para levar a resposta ou a decisão da Assembleia de Jerusalém, ou do primeiro concílio da igreja. E a decisão é justamente essa. E quando aquela carta chega e é dito àqueles irmãos que o Espírito Santo e o colégio apostólico decidiu que eles deveriam se abster das coisas que conotavam ou que estavam relacionadas com a idolatria, que deveriam evitar o sangue, ou se abster do sangue, da carne sufocada, da prostituição. Diz o texto que aos crentes, ao ouvirem estas ordenanças, eles se alegraram, muitos se alegraram. Isso mostra o que é ou o que traz, quais são os frutos de decisões na igreja que são tomadas na direção do Espírito Santo. Não traz prejuízo, não traz
divisão, pelo contrário, ela une os crentes. E aqui aconteceu exatamente isto. O problema foi sanado, não deixando de lado os judeus e não deixando de lado os gentios, porque afinal todos faziam parte de uma mesma igreja. E a grande lição para nós deste assunto é justamente sobre a direção do Espírito Santo nessas questões da organização da igreja, nessas questões doutrinárias da igreja. E o cuidado que se deve ter de não associar a salvação pela fé a nenhum tipo de prática da fé, a nenhum tipo de prática do cristianismo. É preciso separar estas coisas, é preciso deixar claro. E esta lição ela vai exatamente nos ensinar a respeito disto. E a conclusão diz o seguinte: graças ao parecer de uma liderança sábia, orientada pelo Espírito Santo, a igreja tomou a decisão certa. A unidade da igreja foi preservada e Deus foi glorificado. Veja a importância do concílio, a importância da liderança se reunir para decidir a respeito das questões da fé, da prática cristã. Mas veja, muito mais ainda a importância de que isto aconteça na direção do Espírito Santo e de que se busque a unidade do povo de Deus, de que se busque a coesão na doutrina, na observação daquilo que está na palavra de Deus. A outra lição também é que nenhuma doutrina pode ser construída sobre a experiência, por mais extraordinária que ela seja. A doutrina, ela é construída sobre a palavra. É a palavra profética, é o registro autoritativo da palavra inspirada de Deus que vai substanciar a doutrina. Não pode ser criada a partir de um grupo que teve uma determinada experiência ou de algum crente que teve uma experiência. Não, ela é baseada na palavra. E no Concílio de Jerusalém, se trabalhou estes dois momentos. Pedro trouxe a questão da experiência, de que Deus derramou o Espírito Santo sobre os crentes de Cesareia, lá na casa de Cornélio, que eram crentes gentios, e Tiago trouxe a fundamentação teológica a partir das profecias do Antigo Testamento que já apontavam que Deus iria também salvar aos gentios. E a unidade da igreja foi preservada e o nome de Deus foi glorificado. E aquela igreja continuou a crescer, a prosperar e a aumentar na fé e no poder do Espírito Santo. Então que fique para nós esta lição, que possamos nós como igreja continuarmos sendo dirigidos pelo Espírito Santo, que as nossas decisões sejam fundamentadas na palavra de Deus, decisões de cunho doutrinário, decisões de prática da fé, fundamentadas na palavra de Deus e na direção do Espírito Santo de Deus. E se você ficou até aqui, eu quero pedir que você curta este vídeo, que você compartilhe também, que você deixe um comentário, porque isso ajuda com que o YouTube entenda que o conteúdo que eu estou publicando é importante e ele vai entregar para mais pessoas. E fazendo isso, você está contribuindo com o trabalho que eu estou entregando aqui através destes vídeos. Se você não for inscrito, inscreva-se, ative o sininho, porque semanalmente nós estamos publicando vídeos com comentários das lições da Escola Bíblica Dominical e de outros comentários de cunho teológico. E se Cristo não voltar até lá, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.